Bela, por apresentar o seu trabalho, né, parte do nosso projeto. Enfim, até enquanto a gente vai colocando a apresentação do Felipe Curcio, eu queria só comentar algo que eu lembrei enquanto o Gabriel estava falando, não é relacionado a esse projeto, mas quando ela mencionou a questão da explicabilidade, né, dos dados, como é que chega naquelas predições. Na época da pandemia, uma empresa que fazia uma análise, né, de índice de isolamento da cidade veio nos oferecer gratuitamente o serviço, enfim, só que eles não conseguiam nos explicar justamente como que eles chegavam naquele número. E a gente olhava para os nossos sensores, para as nossas câmeras e falava, poxa, não estou concordando muito com isso, como é que ele chegou nessa conclusão? Ah, a gente usa, enfim, pega telefone e tal. E a gente acabou não aceitando esse serviço justamente porque não tinha confiabilidade, não tinha como a gente chegar realmente naquele cálculo, e a gente precisa, né, o centro de operações, ele está aqui para integrar, né, todo mundo, e para fazer essa integração, está aqui para compartilhar as informações e os dados. Se a gente compartilhar algo que não seja verdadeiro, a gente perde completamente a razão de ser, né? Enfim. Então, agora eu queria chamar o Felipe Curcio. O Felipe é estudante do curso de Ciência da Computação na Cefet, com experiência em análise exploratória de dados e algoritmos de aprendizado de máquina. Felipe, para fazer a troca do slide só. Obrigado. Então, bom dia. Olá, eu sou o Felipe Curcio, sou aluno de Ciência da Computação do Cefet, como foi apresentado, e estou fazendo um TCC no tema Difusão de dados para previsão imediata de precipitação em contexto espaço-temporal. Sou aluno orientado pelo professor Eduardo Bezerra, e esse projeto também é financiado pela FAPESP, com uma bolsa de iniciação científica, e é um projeto que a professora Marisa Ferro também faz parte. Então, começando aqui pela introdução, a definição de fusão de dados que utilizamos, que é a aplicação que utilizamos no nosso tema, é o processo de integrar informações provenientes de múltiplas fontes. A gente faz isso para obter um conjunto de dados mais completo. E como benefício a gente consegue incorporar observações de estações de superfície, ou seja, pluviômetro, em uma grade uniforme, regularmente espaçada. A gente consegue isso justamente pela fusão desses dados com o modelo de reanálise, que define uma cobertura espacial bem definida. Então, o objetivo é fazer a fusão de dados, fazendo a integração de 3 fontes de dados na construção de modelos de nowcast. Então, nós fazemos a fusão de modelos de reanálise, no caso era 5, sistemas de estações de superfície e modelo numérico na fase de inferência, na fase de produção. E aplicamos esses dados num contexto de previsão espaço-temporal. Então, eu trouxe aqui um exemplo de predição de vídeo, em que a gente tem um conjunto de frames T, e o objetivo do modelo é fazer a previsão do frame seguinte. Então, a gente tem um conjunto de passos de tempo, e a gente gostaria de prever o passo de tempo, por exemplo, aqui, T mais 1. Aí, trazendo para o nosso contexto, a gente vai ter um conjunto de observações meteorológicas, precipitação, temperatura, no contexto espaço-temporal, e aí vão ter um conjunto de frames, e a gente quer prever o frame seguinte, justamente para prever a precipitação. E a nossa solução proposta... Desculpa. A nossa solução proposta é, a gente tem um algoritmo de fusão de dados, em que a gente faz a fusão das estações de superfície, modelos de reanálise. Com isso, a gente vai ter como produto dados espaço-temporais, uma grade regular, eu vou entrar em mais detalhes sobre esses dados. E com isso, a gente consegue passar esses dados para um modelo de aprendizado profundo. No caso, a gente utiliza o STCOM VEST2S, que é um modelo proposto, enfim, um trabalho que envolveu a Rafaela Castro, o professor Eduardo Bezerra, o professor Fábio, o professor Gazawara, para a construção desse modelo. E aí a gente consegue um modelo de previsão imediata, e nessa fase de inferência, nessa fase de produção, a gente consegue fornecer dados de modelos numéricos, dados em tempo real, para a gente justamente fazer aqui a previsão nowcast. Estou explicando aqui um pouco das fontes de dados. Então, como eu disse, nós temos modelos de reanálise. Então, na figura aqui mais esquerda, a gente consegue observar que são dados regularmente espaçados, né? O Augusto falou sobre isso, sobre os dados estarem de forma separada de forma regular. Isso a gente consegue no modelo de reanálise, porque a gente observa que as latitudes e as longitudes das observações, elas são bem definidas, e a gente também tem a altura dessas observações. E aqui eu trouxe uma figura para ilustrar também que a gente observa que a temperatura do modelo ERA5 nos níveis de pressão atmosférica 850 e 500 hectopascals, a gente observa que é um dado completo, sem lacunas, sem dados faltantes, que é algo que a gente consegue através do modelo de reanálise. Aqui eu também trouxe as estações de superfície, que nós fazemos a fusão de dados. Então aqui a gente tem um grid, e aí a gente tem em laranja as estações do Alerta Rio, em azul as estações do INMET.
em verde é do sistema Sirenes, e esses pontos cinzas são justamente as latitudes e longitudes em que a gente tem as observações do modelo de reanálise Arafai. Aqui, eu dando um zoom agora para a capital, né, que é a parte que fica mais concentrada as estações de superfície, nós temos aqui 33 estações pluviométricas do Alerta Rio, também tem as estações meteorológicas, que a gente vai fazer essa avaliação, tem 19 estações meteorológicas do INMET, e aí tem mais estações, né, isso são 19 estações para o nosso caso, para a nossa região de interesse, e 83 estações pluviométricas do Sirenes. E o terceiro conjunto de dados que a gente utiliza, fontes de dados, são os modelos numéricos, isso em modelo na fase de produção, na fase de inferência, porque o modelo de reanálise ele olha para o passado, então tem um atraso de 5 dias. Então, por exemplo, hoje é dia 13, se a gente fosse querer dado de um modelo de análise, a gente não consegue, porque tem um atraso. A gente teria dado ali do dia 6, do dia 7, e com o modelo numérico a gente consegue isso, porque diferente da reanálise, que reconstrói dados do passado, o modelo numérico ele olha para o futuro, e a gente consegue ter esses dados em tempo real na fase de inferência. Então, eu trouxe aqui um exemplo, esse é o GFS, e aí, como eu mostrei na figura anterior, ele também é um modelo aqui sem lacunas, sem dados faltantes, modelos completos, aqui no caso para variável de temperatura. E aí, por conta disso, a gente consegue utilizar as mesmas variáveis que a gente tem no modelo de reanálise, a gente tem aqui no modelo numérico. Agora, falando um pouco sobre o treinamento do modelo, então, como eu disse, a gente usa o modelo arquitetura ST-Convest-US, que é uma arquitetura de modelo de aprendizado profundo. Apresentando aqui brevemente esse modelo, ele tem 3 aqui blocos principais, e ele recebe aqui uma sequência de entrada de tamanho T, que são justamente os passos de tempo, os frames que vão ser passados, e produz uma outra sequência aqui na saída de tamanho T 2 linhas. E é T 2 linhas e não T porque esse tamanho aqui ele pode ser maior ou igual ao tamanho da entrada. Então, o primeiro bloco ali, o temporal block, ele é responsável por extrair features temporais. Então, a gente pode até destacar a implementação ST-Convest-SR, que ela é responsável por extrair as features temporais respeitando a ordem de causalidade, no sentido de que o modelo deve processar passado, presente e futuro nessa ordem, não deve fazer o processamento de dados do futuro antes do passado, por exemplo. Tem o Spatial Block, que é responsável por extrair features espaciais, uma vez que a gente tem as latitudes e longitudes das observações, e o Temporal Generator Block, que é responsável justamente por fazer essa saída de tamanho T 2 linhas, possibilitando uma saída na entrada maior ou igual ao tamanho da entrada. Tamanho da saída maior ou igual ao tamanho da entrada. E aí, agora trazendo para o nosso contexto, o que a gente vai ter? A gente vai ter um conjunto de grids com as observações e vamos passar para o ST-Conv e ele vai produzir para a gente o frame seguinte, o frame T mais 1. Aqui eu já apresentando um pouco aqui do treinamento do modelo, a preparação dos dados, a gente observa que nós temos um grid e esse grid, ele corresponde a 1 hora de dados. Então, por exemplo, se eu vou ter 5 horas de dados, significa que eu vou ter 5 grids desses. E aí esse grid ele é montado numa grade, numa região de interesse, aqui 9 por 11, 9 latitudes por 11 longitudes. E para cada uma dessas células nesse grid, a gente vai ter um conjunto de variáveis, que são aquela dimensão de canais. No caso, são 19 variáveis, e dentre elas nós temos precipitação, umidade, temperatura, componente U do vento, componente V, enfim. E aí, como o horizonte de previsão e o tamanho, no caso, o tamanho da janela que a gente utiliza é 5, significa que a gente vai passar 5 grids desses para o modelo produzir o grid seguinte, justamente para ele fazer a previsão. Então, como se a gente estivesse passando 5 horas para o modelo para ele conseguir fazer a previsão. E aí a gente diz que uma determinada estação de superfície está dentro de uma célula, quando sua posição, né, lat longa, ela está dentro de limites superiores e inferiores dessa célula. Então, a gente pega essa série temporal e divide em conjunto de treino, validação e teste. Aí, só voltando aqui, eu esqueci de comentar, essa série temporal que a gente construiu, a gente definiu ela, utiliza ela de janeiro de 2011 a outubro de 2024. E a gente fez isso ignorando, desconsiderando os meses de seca, em que a gente tem poucos valores de precipitação forte, enfim, extrema, que são os meses de 6, 7, 8, isso para o caso do sudeste do Brasil. Então, apresentar aqui um pouco dos resultados preliminares, a gente fez 4 versões, 4 conjuntos de dados, uma utilizando apenas o modelo de reanálise Arafai, ou seja, sem fusão de dados, em que não integramos nenhuma estação de superfície, depois fizemos Arafai mais Sirenes, depois Arafai mais Sirenes mais IMET, e Arafai mais Sirenes mais IMET mais Alerta Rio, que é justamente a fusão das observações do Arafai
as observações do Sirenes, do ENMET, do Alerta Rio. E aqui eu trouxe um exemplo aqui de a distribuição no conjunto de teste, da avaliação desse modelo. Então, isso aqui é um histograma. A gente consegue observar que a gente definiu aqui em 4 diferentes níveis: o nível leve, moderado, pesado e extremo. Sendo o nível leve de 0 a 5 milímetros de chuva por hora, o moderado de 5 a 25, o forte de 25 a 50, e o extremo para valores maiores que 50 milímetros por hora. Tem um pequeno erro ali, mas ele é para 50 milímetros, para valores acima de 50 milímetros por hora. Então, vale ressaltar que esses dois plots que eu apresentei, eles estão na escala log, porque como o pessoal mostrou nas outras apresentações, é um dado extremamente desbalanceado. Então, se eu não utilizo a escala log, a gente mal conseguiria ver o plot do valor extremo. Então, no caso aqui nesse exemplo, a gente tem 90% dos dados sendo chuva leve e apenas 1% dos dados sendo chuva extrema, dos dados de avaliação. Aqui, uma vez que a gente tem o modelo treinado, a gente consegue montar o box plot para cada uma dessas categorias. Então, esse box plot ele ajuda a gente a visualizar um erro que está sendo produzido pelo modelo. Então, por exemplo, no caso de chuva leve, de 0 a 5 milímetros por hora, o modelo tem uma mediana ali no box plot aproximado de 0, o que significa que ele está tendo um bom resultado para o caso mais fácil, né, para o caso majoritário, que é o de chuva leve. Mas aqui para o caso de chuva extrema, de 50 milímetros de chuva ou mais por hora, ele já tem um erro aqui em torno de 43 milímetros, e considerando também alguns outliers, que são os casos mais extremos, os casos que não são muito previstos pelo modelo muito bem. Então, fazendo aqui uma avaliação pela matriz de confusão, a gente consegue ver a porcentagem de acertos do modelo para determinada categoria. Então, por exemplo, aqui a matriz de confusão para chuva fraca, que significa que para 2,5 milhões de entrada de chuva fraca, o modelo previu ali aproximadamente 98% como chuva fraca de maneira correta. E desses 2,5 milhões de instâncias de chuva fraca, ele previu apenas 12 instâncias como chuva extrema de maneira incorreta. E aí vale aqui também a gente trazer aqui esse trabalho que foi feito, esse levantamento pelo professor Polific, desculpa se eu estou pronunciando o nome errado, em que traz esses resultados das previsões das estações do Alerta Rio. Então aqui no caso de chuva leve, 8% desses casos foram previstos como chuva muito forte, de maneira incorreta, 50% como chuva forte, e 40% como chuva moderada, e 3% previsto como chuva fraca de maneira correta. E a gente pode fazer essa mesma matriz de confusão para outra categoria, por exemplo, chuva extrema. Então, ali no nosso caso, por exemplo, de 3.000 instâncias de chuva extrema, o modelo previu 49% de maneira correta, como sendo chuva extrema, 35% de maneira incorreta, como chuva forte, 13% como chuva moderada e 3% como chuva fraca. E aí, novamente, trazendo aqui o levantamento feito pelo professor, a gente tem que 13% foi previsto como chuva muito forte, de maneira correta, e 63% previsto como sem chuva, de maneira incorreta. Aí aqui valem algumas ressalvas, né, porque esses resultados que nós temos são resultados preliminares, os conjuntos de dados eles não são os mesmos, né, não são as mesmas distribuições, a série histórica é diferente, e também, no nosso caso, devido à nossa natureza dos dados, por exemplo, a gente tem 3.000 instâncias de chuva extrema. Como eu apresentei para vocês, os nossos dados eles são avaliados por hora, não por dia. Então, se eu tive um dia, por exemplo, com 5 horas de chuva extrema, essas 5 horas, essas 5 instâncias vão ser contabilizadas como 5. Além disso, a gente também avalia por células no grid. Também vale ressaltar que essa avaliação que a gente fez, a gente considerou as células, essas 3 células aqui principais da capital do Rio de Janeiro, porque são as células em que a gente tem maior concentração de estações de superfície e onde a gente consegue realmente fazer a avaliação sobre essa abordagem de fusão de dados. Então, essa avaliação, ela considera essas células. Então, uma vez que a gente tem essa matriz de confusão, a gente consegue computar a matriz de confusão para um determinado modelo. Nesse caso, é o ERA5, mais Cirend, mais IMET, mais Alerta Rio, para cada uma das categorias. E uma vez que a gente tem a matriz de confusão, a gente consegue computar o F1 score para cada uma das classes, e o F1 score geral. Aí tem o F1 score macro, que é simplesmente a média simples de cada uma das categorias, e o ponderado, que é quando a gente considera dar um peso maior, justamente para as classes minoritárias, que são as classes de chuva extrema. Uma vez que a gente tem
esse é um score geral, a gente consegue comparar cada um dos modelos, no caso a gente tem 4 modelos, como apresentei, e a gente pode destacar, por exemplo, aqui o modelo do Era 5 mais Sirenes, em que a gente conseguiu aqui uma boa pontuação F1 score de 50 milímetros, uma boa F1 score para a categoria aqui de 50 milímetros de chuva por hora ou mais, né, o nível extremo, de 0,83. E aí vale ressaltar que é zerado aqui na linha do modelo Era 5, porque justamente como o modelo Era 5 ele não tem fusão de dados com as outras estações de superfície, nós não temos amostras de chuva extrema para esses casos. E ele justamente ele não consegue fazer essa previsão. Agora, apresentar aqui as conclusões. Então, esses resultados são resultados preliminares, mas são resultados promissores, né, devido à predominância de acertos na matriz de conclusão e, consequentemente, ter um bom F1 score, mas requer mais investigações, como otimização dos hiperparâmetros, experimentar diferentes funções de ativação do modelo, função de custo, como foi apresentado aqui anteriormente, né, a função de custo para dados desbalanceados é uma coisa que tem que ser investigada, e também a experimentar outras abordagens de treinamento. Então, a gente tem Curriculum Learning, que é uma abordagem que a gente primeiro aprende conceitos simples, para depois aprender conceitos complicados. Então, por exemplo, vamos treinar o modelo primeiro para aprender chuva fraca, para depois aprender chuva forte. E também fazer a avaliação do uso do Era 5 Land contra o Era 5, porque o Era 5 Land ele tem uma resolução espacial maior, mas em contrapartida a gente perde as observações em diferentes níveis de pressão atmosférica, em termos de altura da atmosfera. E a gente também tem a integração, né, a expansão do sistema do Alerta Rio, também a integração das estações do CEMADEM para fazer essa fusão de dados, porque como a gente viu na figura, muitas células do Era 5 não são cobertas por estações de superfície, e aí, por conta disso a gente considerou ali a região da capital para fazer a avaliação do modelo, que é justamente onde a fusão de dados ocorre. E aí, por fim, também uma análise de ablação, onde a gente consegue avaliar os conjuntos de dados de forma separada, não, por exemplo, em vez da gente fazer a avaliação fazendo a fusão de dados do Era 5 com o Alerta Rio, com Sirenes em MET, a gente faz essa avaliação de forma isolada, por exemplo, só integrando o Alerta Rio no modelo de reanálise Era 5. E aí, com isso, eu concluo minha apresentação e agradeço pela oportunidade, agradeço pela atenção. Obrigado pela apresentação. Vou chamar agora o nosso próximo palestrante, agora dando um tempinho para a gente conseguir colocar a apresentação e compartilhar com quem está assistindo online.